senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não constituiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu te pergunto, você entendeu? Amém. Amém? Amém. Paulo dizendo para o povo aqui, vou ler o verso 2 novamente. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Toma o seu assento, glorificando aquele que vive, aquele que reina, para todo sempre e para toda a eternidade. Você sentar em nome de Jesus, glorificando a Deus. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, nessa noite especial, nessa noite maravilhosa, eu quero falar para vocês de nada mais, de nada menos do que de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, a nossa Bíblia é formada no Lucena por 66 livros, dividido em Novo Testamento e Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros, o Novo Testamento tem 27 livros. Durante toda a Bíblia tem mais de 1.100 capítulos, mais de 35 mil versículos. Quando nós olhamos para a palavra do nosso Deus, a gente vai ver Paulo falando a Timóteo que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para que os homens e mulheres de Deus estejam instruídos em toda boa obra. Pedro vai escrever acerca da Bíblia, acerca da palavra, dizendo assim, que toda a escritura divinamente inspirada não é de particular interpretação, mas os homens de Deus escreveram inspirada pelo Espírito Santo. Toda a Bíblia tem 40 escritores. A Bíblia foi escrita num prazo de 1.500 a 1.600 anos por 40 escritores, mas o autor foi um só, e ele, o Espírito Santo. Durante a Bíblia toda, nos 66 capítulos da Bíblia, a gente vai chegar a uma coisa. Se eu precisasse nessa noite, que a Coisa Maria, resumir a Bíblia inteira em uma frase, em uma palavra, seria Jesus Cristo. A Bíblia toda aponta para Jesus Cristo. A Bíblia toda fala acerca da pessoa de Jesus Cristo. O tema central da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo e a sua vinda a essa terra. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, se você andar no Antigo Testamento, você poderia nessa noite me perguntar, mas evangelista, me mostra Jesus no Antigo Testamento. Jesus no Antigo Testamento, ele se manifestava de uma maneira como um mistério. Como lá em Efésios está escrito assim, o mistério, a dispensação do mistério. Existe o mistério revelado e o mistério não revelado, e esse é Jesus. E você vai entender onde eu quero chegar. Jesus no Antigo Testamento não era um mistério revelado. Por quê? Porque não era todo mundo que sabia dele. Foi falado acerca dele nas Escrituras, mas de maneira ali meio que por parábolas, vou dizer assim. Quando nós olhamos para a Bíblia, a primeira profecia acerca do Cristo, acerca de Jesus, foi em Gênesis 3:15, no terceiro capítulo da Bíblia. Quando o próprio Deus profetizou dizendo assim, da semente da mulher vai nascer esse vai pisar na cabeça da serpente, e a serpente é Satanás. Estava apontando para a cruz. Quando nós olhamos para a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18, se você abrisse sua Bíblia, você ia ver Moisés falando assim, que assim diz o Senhor, no meio dos seus irmãos, o Senhor vai levantar um profeta, assim como eu, disse Moisés. A ele ouvireis. Quem era este profeta? Este profeta era Jesus. Lá no Salmos, no número 22, a Bíblia Sagrada vai narrar e vai contar acerca de Jesus em cima da cruz. Lá no livro de Salmos, muito tempo atrás. Entre outros e outros salmos dentro da Bíblia que apontavam para Cristo Jesus. Lá em Isaías vai profetizar, capítulo 9, versículo 7 do seu livro. Isaías vai dizer assim, o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9, 6 e 7. Lá no capítulo 7 de Isaías, que me fala agora, versículo 14, está escrito assim, o Senhor nos dará um sinal, e uma virgem irá conceber, e o seu nome será Emanuel. Lá em Zacarias, capítulo 9, se me fala a memória de Zacarias, vai falar, alegra-te, filho de Sião, o teu rei vem, pobre, humilde, assentado sobre o jumentinho, filho de jumenta, lá em Zacarias. Isso se cumpriu na entrada triunfal de Jerusalém, quando Jesus veio.
O Antigo Testamento todo apontava para Jesus. No Novo Testamento ele se manifestou. Jesus Cristo se manifestou nessa terra quando era da idade de 30 anos de idade. Foi batizado no Jordão, começou o seu ministério, que durou 3 anos e meio. Após o seu ministério, ensinar, pregar e ensinar, dando mandamento pelo Espírito Santo, Jesus Cristo, como todos sabemos, morreu numa cruz. Não morreu que alguém matou ele. Não morreu de maneira assim que o ser humano matou ele. Ele entregou a vida dele em cima da cruz. A mensagem da cruz é algo que tem que estar sobre as nossas vidas. A mensagem da cruz é que nós temos que estar apoiados, porque diz o Espírito Santo, assim que eu entrei aqui dentro dessa igreja nessa noite, fala para a minha igreja, que eles têm que estar apoiados no sangue, que eles têm que estar apoiados na mensagem da cruz, que eles têm que estar apoiados nesta mensagem. É por isso que eu abri esse texto nessa noite. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver, não é a mensagem, mas para você entender, que Jesus começou a sua igreja com 12 apóstolos, deixou os 12 apóstolos na terra. No final da sua vida, após Jesus ter morrido e ressuscitado no terceiro dia, irmã Terezinha, Jesus deu algumas ordens para os seus apóstolos. Marcos 16 e 15, Jesus disse assim: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Essa foi a ordem de Jesus. Em Mateus capítulo 28, dos versículos 17 em diante, quando Jesus já tinha ressuscitado, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos e disse assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos, batizando todas as nações, não só o povo de Israel, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu essas ordens aos seus discípulos. Em Lucas capítulo 24, verso 49, Jesus deu a ordem aos seus discípulos dizendo assim: ficai em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Em Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 4 em diante, está escrito: disse Jesus, muito tempo depois desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Depois disse Jesus assim: e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra, não só em Israel. E você vai entender onde eu quero chegar. Após Jesus ter morrido, ressuscitado ao terceiro dia, depois de 40 dias ser levado para o céu, a Bíblia diz que começou o tempo dos apóstolos, é onde nós vemos Atos dos Apóstolos na Bíblia. No tempo de Atos dos Apóstolos, o apóstolo começou a pregar a mensagem da cruz, começou a falar que esse Jesus que morreu na cruz era o Messias prometido, que nesse Jesus que tinha o caminho da salvação. Os apóstolos começaram a pregar em Jerusalém, pregaram em Samaria, pregaram em Judéia, mas aí parou. Pô, Paulo, mas isso está errado. O que está errado, evangelista? Eles ficaram somente ali do povo judeu e do povo de Israel, não foram até os confins da terra. Aí nesse tempo vai despertar um perseguidor no meio do povo. E quem foi este perseguidor? Foi Paulo, ou Saulo na época. Este Saulo perseguia as igrejas, você conhece a história. E um dia ele pegou cartas para ir até Damasco, e no caminho ele foi indo até a cidade de Damasco, e o próprio Jesus desceu do céu e veio até a terra para falar com este Saulo. E a Bíblia diz que naquele dia Jesus falou com ele, porque ele estava perseguindo a igreja. E a partir daquele dia, Saulo foi levantado como um dos maiores apóstolos que foi levantado na terra. E Saulo começou a pregar a palavra de Deus, ficou um tempo escondido, e depois começou o seu ministério de Antioquia em diante, fazendo uma obra missionária. E aonde eu quero chegar? E aonde o apóstolo Paulo passava, seja em Troade, seja em qualquer cidade, em Atenas, na Grécia, onde ele foi passando, na Macedônia, ele pregava acerca de Cristo, ele pregava acerca da mensagem da cruz, ele pregava a mensagem que o povo precisava, e não a mensagem que o povo queria. Seria muito bonito. Nessa noite eu subi aqui e falar: Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar livramento, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Não, mas o que Deus mandou eu pregar nessa noite é que nós temos que estar apoiados em uma mensagem, a mensagem da cruz. Um dia, o velho missionário Paulo chegou a uma cidade chamada Corinto. Quando ele chegou na cidade de Corinto, Corinto é uma cidade da Grécia, e onde nós vemos a Grécia? Lá na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo entrou dentro da sinagoga, começou a pregar, começou a falar que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, que em Jesus estava a vida após a morte, que em Jesus estava a salvação. E sabe o que aconteceu? O povo judeu virou as costas para ele, não deram moral para ele. Ele lavou os pés, lavou as mãos e disse assim: olha, eu estou livre do sangue de vocês, eu vou para os gentios.
E a Bíblia diz que ele foi para os gentios. Quando ele foi para os gentios, eram pessoas que não eram crentes, não eram judeus, não conheciam a palavra. Eram pessoas do mundo, como eu e você um dia fomos. Pessoas que eram idólatras, porque na terra da Grécia existem muitos deuses. Como na própria cidade de Corinto tinha um templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. Mas no meio deste povo, o apóstolo Paulo começou a pregar acerca de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo começou a pregar acerca da mensagem da cruz. Eu posso ver com os olhos da fé Paulo entrando em Corinto. Paulo diante do povo gentil que veio até ele, começou a escutar ele. Porque grego adora escutar uma pessoa erudita, uma pessoa que fala bem. E começou a anunciar. Houve um homem que veio a esta terra. Este homem era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que se fez em carne entre nós. Este homem, quando caminhou aqui na terra, pregou, curou, fez sinais, maravilhas e pregou o caminho da salvação. Mas um dia ele foi entregue em cima de uma cruz por mim e por você. Imagina Paulo pregando isso naquela cidade de Corinto, pregando para aquele povo: é preciso vocês entregar a vida e crer nesse nome, porque aquele que com a sua boca confessar o Senhor Jesus e crer que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo. Eu imagino Paulo pregando na cidade de Corinto e dizendo assim: vocês precisam aceitar a Jesus, vocês precisam se converter à fé, vocês precisam voltar o seu coração para Ele, porque naquela cruz Ele comprou a alma de vocês. Eu imagino Paulo pregando. E não existe mensagem mais poderosa do que a mensagem da cruz. Paulo, onde nós lemos aqui nessa noite, ele pregou dizendo assim: porque nada me propus saber entre vocês, senão este Jesus Cristo e este crucificado. Eu poderia falar com vocês e discutir tantos e tantos assuntos. Eu poderia falar de Moisés, aquele que escreveu vários livros na Bíblia. Eu poderia falar de Moisés que trouxe a lei. Eu poderia falar de Elias que orou e fogo caiu do céu. Eu poderia falar de Ezequiel que viu vários passos secos. Eu poderia te falar de Zacarias, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Poderia. Mas aquele que pode te salvar é só aquele que morreu na cruz. A mensagem que mais pode impactar a sua vida é a mensagem daquele que morreu na cruz. A mensagem que impacta a minha vida, a mensagem que traz salvação, a mensagem que traz esperança. É a mensagem não que milagres aconteceram, mas a mensagem que um cordeiro foi entregue em cima de uma cruz como ovelha muda, e ali ele morreu perante aqueles que eu estou seguindo. A mensagem que te salva é essa mensagem. Paulo, entendendo isso, chegou em Corinto e pregou para os coríntios: nada me propus saber entre vocês, senão a Cristo e este crucificado. Quando Paulo chegou para o povo de Corinto, Paulo não chegou como um coach, querendo mexer com o emocional, querendo mexer com o psicológico, não. Paulo chegou e deu um modo à glória de Jeová. Paulo chegou e disse assim: vocês precisam aceitar Jesus. Jesus morreu na cruz por vocês. Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar, Jesus quer te libertar da idolatria, Jesus quer te libertar da feitiçaria, Jesus quer te libertar da bebida, do jogo, de tudo. Jesus quer operar na vida de vocês. E esse Jesus que eu vos prego quer um dia levar vocês para morar no céu. Paulo pregava na cidade de Corinto, e aquela cidade foi impactada pelo poder de Deus. A Bíblia diz que na primeira ida de Paulo à igreja de Corinto, Atos dos Apóstolos capítulo 18, Paulo ficou lá por 1 ano e 6 meses. Sabe o que aconteceu? Quando Paulo estava pregando, os judeus começaram a se levantar. Talvez o temor, irmã Terezinha, veio no coração de Paulo. Quando o temor veio no coração de Paulo, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo veio falar com Paulo e disse assim: não temas, fales e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém vai te fazer mal. Entenda, quando você se propõe a fazer a vontade de Deus, Deus é contigo, Ele guarda a tua entrada, guarda a tua saída. Quando você não nega a mensagem, mas você fala a verdade, fala o que o povo precisa ouvir, e não aquilo que o povo quer ouvir, Deus é contigo e Deus te honra. A Bíblia vai dizer que um dia uma igreja foi implantada. Uma igreja foi implantada na cidade de Corinto. E quando essa igreja foi implantada na cidade de Corinto, muitas pessoas começaram a se batizar, pessoas começaram a se converter, e a cidade de Corinto foi abalada com o avivamento da fé. Por quê? Por causa da mensagem da cruz. O mensagem é a mensagem da cruz. É uma mensagem que é pregada há mais de 2000 anos e continua ainda tendo efeito. Continua tendo efeito de quando essa mensagem cai no coração de uma pessoa da idolatria, arrancada da idolatria. Continua tendo efeito de quando cai no coração de uma pessoa lançada na bebida, no fundo do poço, e tira ela do fundo do poço. Uma mensagem que tem efeito quando cai no coração de uma pessoa perdida nas drogas, e Deus arranca ela das drogas.
uma prostituta, como tinha muitos na cidade de Corinto, por conta do templo da deusa. E Jesus salvava. Nada mudou, nada mudou. Se você abrisse a sua Bíblia em Malaquias 3:6, o profeta Malaquias profetizou dizendo assim: assim diz o Senhor, eu sou o Senhor e não mudo. Ele é o mesmo. O escritor aos Hebreus disse assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O meu Jesus, quando estava na terra, falou assim: vai passar o céu, vai passar a terra, vai passar o dinheiro, vai passar os problemas, vai passar uma geração, vai chegar outra, mas o que não passa é a minha palavra. Qual palavra? A mensagem da cruz. Jesus disse: nenhum tio, nenhum jota da lei só me tirar antes que tudo seja cumprido. Você precisa nessa noite entender que você tem que estar apoiado na cruz de Cristo. Você precisa entender nessa noite que você passa o que você passar, você tem que estar apoiado na cruz. Sabe por quê? Porque se você olhar para você e dizer: eu vou parar, eu vou desistir, olhe para a cruz. Quem disse isso, pregador? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ei, você entrou aqui olhando para a esquerda, para a direita, ou entrou olhando para Jesus? Você entrou aqui olhando para os seus problemas, ou você entrou olhando para Jesus? Ei, você entrou aqui olhando para quem? Olhando para a terra? Ou você entrou aqui olhando para a cruz de Cristo, para um dia estar com Ele na glória? Ei, a cruz de Cristo é consolo. Ei, o nosso Cristo um dia andou na via dolorosa, recebeu uma coroa de espinhos que perfuraram o seu crânio, o sangue desceu. O nosso Cristo um dia foi chicoteado, um chicote chamava Zohab, que fez ali uma multidão infinita de cortes nas costas dele. Depois foi colocado um pano, uma roupa nas costas. Depois foi puxado, como se fosse arrancado uma casca de ferida, como se fosse arrancado um esparadrapo por mim e por você. E o nosso Cristo caminhou naquela via dolorosa. Fica subentendido que ele caiu carregando aquela cruz e se machucou naquela estrada de pedras pontiagudas, mas ele não parou por causa de você, ele não parou por causa de mim. E o nosso Cristo, desde o Getsemane até ele chegar na cruz, ele já estava derramando sangue. Evangelista, onde diz isso? A minha Bíblia vai dizer que quando o pavor chegou no coração e na alma de Jesus como homem, quando a angústia chegou no pavor de Jesus como homem, sabe o que aconteceu? E ele começou a ter um efeito científico. Quando ele começou a ter aquele efeito científico, a minha Bíblia vai dizer que ele começou a soar gotas de sangue. Desde o Getsemane o sangue já estava caindo por você. A minha Bíblia vai dizer que o meu Jesus foi julgado. O meu Jesus foi julgado. E quando ele foi julgado, ele estava diante de Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos perguntou para ele assim: você é o rei dos judeus? Ele disse: o meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou. E o Jesus que morreu na cruz, morreu por mim e por você, está lá na glória, esperando nós para um dia estar com ele. A mensagem que você tem que estar apoiado é Jesus. A mensagem que você tem que estar apoiado é Jesus. É a mensagem central da Bíblia. A mensagem central da Bíblia não é nenhum profeta. A mensagem central da Bíblia não é nenhum homem. A mensagem central da Bíblia é o Filho do Homem. A mensagem central da Bíblia é Jesus de Nazaré. Essa é a mensagem central. Você tem que estar apoiado na cruz de Cristo, porque se você não estiver apoiado na cruz, no sacrifício dele, você vai parar, você vai desistir. Se você estiver confiando no homem, vai cumprir com a sua vida. Jeremias 17:5, maldito é o homem que confia no homem. Se você estiver confiando, a sua confiança e o teu coração nas coisas da terra, você vai se decepcionar. Mas agora, se você estiver apoiado na cruz de Cristo, pode acontecer o que acontecer, você não para. Este Paulo aqui que pregava na igreja de Corinto, por que razão ele teve temor quando ele estava lá, que precisou o Espírito Santo vir falar com ele? Diaconisa Nilda, tinha cidade que ele passava que ele era apedrejado, tinha cidade que ele passava ele era preso, como na cidade de Filipos. É muito bonito lembrar de Atos 16, quando Paulo pregou na cidade de Filipos, fez a obra de Deus e implantou uma igreja, mas foi parar na cadeia, e perto da meia-noite louvava, cantava hinos, os cárceres se abriu, mas ele foi preso por amor ao Evangelho. Aí eu te pergunto, por que Paulo não parou? Ele estava apoiado na mensagem da cruz. Ele estava apoiado na mensagem de Jesus. Paulo não estava apoiado em um homem, que se ele tivesse apoiado em um homem, ele parava. Paulo não estava apoiado nas coisas da terra, sabe por quê? Porque a vida que nós vivemos hoje é muito fácil, perto da vida que Paulo viveu. Podemos aqui ter uma porta aberta, podemos aqui pregar Jesus livremente. Naquela época não, quando era pregado acerca de Jesus, perseguição se levantava, até mesmo do povo, que eram os religiosos, que eram os judeus, se levantava, queria barrar, queria parar. Mas hoje nós temos a oportunidade.
Hoje nós temos a oportunidade, sabe por quê? Porque um dia passou por essas terras homens que não tiveram medo, estavam apoiados na cruz de Cristo e foram até. É o apóstolo Paulo que vai escrever na segunda carta aos Coríntios, dizendo assim: eu recebi um espinho na carne, e orei 3 vezes ao Senhor para que tirasse de mim o espinho. E a voz do Espírito Santo diz: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ei, se na sua fraqueza você está apoiado na cruz de Cristo, o poder de Deus vai se aperfeiçoar em você. Se na sua dor você estiver apoiado no sacrifício de Cristo, você vai vencer. Se no seu medo você estiver apoiado no sacrifício de Cristo, você vai vencer. Porque quem te dá força, o nome dele é Jesus. Quem te dá força, o nome dele é Jesus. Quem te dá força a morrer uma cruz por causa de você e por causa de mim. Quem nos dá força morreu em cima de uma cruz. É somente Ele. E aqui vai um recado do coração de alguém. Não ligue para o que alguém está falando. Não ligue para alguém que está se levantando contra a tua vida e falando palavras maldosas que te machucam. Quem fala de você não paga as tuas contas. Quem fala de você não morreu na cruz. Quem pagou as tuas contas lá na cruz foi Jesus. A minha Bíblia diz lá em Colossenses 1:20, cravando a cédula que era contrária na cruz. Na cruz Jesus cravou os nossos pecados. Na cruz Jesus pagou a dívida. No grego, quando Jesus disse em cima da cruz, está consumado, significa no grego tetelestai, que significa está pago e vai continuar pago. A sua dívida foi paga em cima de uma cruz. Se tem pessoas se levantando contra a tua vida, olhe para Jesus. Deixe as pessoas de lado. Eu sei que a vida terrena não é fácil, mas se você estiver apoiado na cruz, você vai vencer. Se você estiver apoiado na cruz de Cristo, você vai dar a volta por cima. Se você estiver apoiado na mensagem da cruz, você vai conseguir chegar lá. Porque foi assim que o povo do passado venceu. Eu vou te apresentar dentro da Bíblia um homem que diante dos pés do apóstolo Paulo, antes de conhecer Jesus, morreu. Quem era esse, evangelista? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a Bíblia diz que Deus levanta na terra 7 obreiros. Os 7 primeiros obreiros da igreja primitiva. Os 7 diáconos. Entre os diáconos estava Filipe, que futuramente seria o evangelista. Entre os 7 diáconos estava Estevão. O homem que Deus derramou sobre ele uma unção tão forte de sabedoria, que não tinha pago para Estevão, mestre, sábio, doutor da lei, não tinha quem conseguia ganhar Estevão na sabedoria dentro da palavra, o dom tão forte que Deus entregou para ele. Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo, mas por um dia ser um homem cheio do Espírito Santo, ele sofreu perseguição. E quando ele sofreu perseguição, se levantaram pessoas mentirosas, levantaram falso testemunho de Estevão e levaram ele diante de um julgamento. Quando levaram ele diante do julgamento, irmão Luciano sabe o que aconteceu. No julgamento, Estevão começou de Gênesis e foi indo até o Novo Testamento pregando e falando de Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu com aquele monte de gente que estava ali para julgar ele? Rangeram os dentes, pegaram pedra e apedrejaram o nosso Estevão. Primeiro mártir da igreja primitiva. Mas a minha Bíblia diz que ainda tomando pedrada, ainda que o sangue estava escorrendo, o meu Estevão olhou para o céu e viu os céus abertos e Jesus assentado à direita de Deus. O que é isso? Apoiado na mensagem da cruz. Aquele que está apoiado na mensagem da cruz, passa o que passar, ele resiste até o fim. Aquele que está apoiado na mensagem da cruz sabe em quem tem acreditado. Aleluia. Não esteja apoiado em nada se não for na mensagem da cruz. É o que Paulo queria passar para a igreja de Corinto. O texto diz aqui que Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo: irmãos, quando eu fui ter com vocês anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras, de sabedoria humana. Paulo não foi falando coisas terrenas para os coríntios. Paulo não propôs ficar preocupado com coisas da terra para os coríntios, não. Ele foi preocupado de anunciar a mensagem da cruz. Porque a mensagem que leva o ser humano ao arrependimento é a mensagem da cruz. A mensagem que leva o ser humano a largar o pecado é a mensagem da cruz. É pregada uma mensagem desde o passado. É pregado que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas de tudo isso, o mais forte é que Jesus salva. Porque a salvação é real. Nós estamos no culto com poucas pessoas, mas se essa mensagem você deixar entrar dentro do teu coração, ela pode fazer um efeito tão grande. Sabe por quê?
porque eu não posso ser hipócrita, subir no altar e dizer assim: é só vitória, é só milagre, é só bênção. Não, o dia mal vem. E a Bíblia fala: o dia mal vem. O dia mal vinha na vida de Paulo quando ele sofria perseguição, como no tempo quando ele estava com Paulo e Silas em Filipos e foi preso e foi parar na prisão. O dia mal vem na vida de Paulo, como Paulo acabou a vida dentro de uma prisão lá em Roma. O dia mal vem. Mas aquele que está firmado na cruz de Cristo permanece. Você lembra daquilo que o nosso Jesus falou? Mateus capítulo 7, versos 23 e 24. Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra e a pratica. Irei assemelhar ele ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, ou sobre o homem que teve sabedoria e edificou a sua casa sobre a rocha. Qual a diferença, pregador? Aquele que edifica a casa sobre a rocha é aquele que edifica a sua vida sobre a cruz de Cristo. Sabe por quê? Esse pode vir o que vier. Pode vir o vento que vier, pode vir a tempestade que vier, pode vir a dor que vier, pode vir a perda que vier, pode vir a tristeza que vier, permanece de pé. Mas agora aquele que não está firmado na cruz de Cristo, o primeiro vento derruba a casa e grande é a sua queda. Aonde você está firmado nessa noite? Nós estamos aqui ouvindo uma palavra de Deus, ouvindo que a precisa estar firmado no sacrifício de Cristo. Sabe por quê? Você já parou para pensar o quanto o nosso Jesus sofreu por nós? Você já parou para pensar que eu não mereço? Não sei você, eu não mereço. Eu não mereço. Mas se cumpre aquilo que a Bíblia diz. O que, evangelista? Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 3, verso 16, Jesus falou assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas na Bíblia também você vai ler em 1 João, em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você abrisse a sua Bíblia no livro da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 5 a 10 em diante, você vai ver Jesus falando assim, Paulo falando assim: alguém pode ser que morreria por uma pessoa boa, talvez alguém morreria por um justo, mas quem morreria por um ladrão em cima da cruz? Quem morreria por um bandido? Quem morreria por uma pessoa perdida nos vícios? Quem morreria por uma pessoa na vida do pecado? Aí Paulo vai responder: mas Deus prova o seu amor para conosco, porque nós mesmos sendo pecadores, Jesus ainda assim morreu na cruz para nós, por nós. Mesmo eu e você não merecemos, a graça de Deus nos alcança. Que a graça é um favor merecido. Nós não merecemos, mas a graça de Deus nos alcança. Por isso que nós temos que estar apoiados na mensagem da cruz. A minha Bíblia vai dizer que Jesus andou na via dolorosa, recebeu a coroa de espinhos, foi chicoteado, cuspiram na cara dele, colocaram um pano na cabeça dele, bateram nele, disseram assim: profetiza, ó rei, quem foi que te bateu? A minha Bíblia vai dizer que o meu Jesus foi levado em cima de uma cruz. Quando ele chegou em cima daquela cruz, se cumpriu o Salmo 22, onde está escrito: ou transpassaram. O que significa? Passaram de um lado até o outro, curaram a mão esquerda, curaram a mão direita, curaram os pés, com o pé em cima do outro, com os pregos em cima do madeiro. Em cima daquela cruz ele se fez maldito por nós, porque a Bíblia vai dizer na lei de Deus, Deuteronômio capítulo 21, versículo 23: maldito de Deus todo aquele que for posto no madeiro. E Jesus foi por mim e por você, se fez maldito, se fez aflito, entrou mesmo sendo Deus, entrou naquela situação por nós. Paulo vai escrever aos Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, porque mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e sendo obediente até a morte de cruz. E o que ele ganhou com isso? Pelo que Deus deu a ele, pelo que Deus o exaltou soberanamente, deu a ele o nome que é acima de todo nome. Aqui cabe a palavra profética. A mensagem da cruz e o nome de Jesus é maior do que você está enfrentando. O nome de Jesus e a mensagem da cruz é maior do que o inimigo que você tem. O nome de Jesus e a mensagem da cruz é maior dos problemas que você tem. Sabe por quê? Porque Paulo vai continuar dizendo: Deus o exaltou soberanamente e deu a ele um nome que é acima de todo nome, a qual todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus.
Que nessa noite você possa ser como a igreja de Corinto, que está apoiado na mensagem da cruz. Evangelista, porque tanto alguém que está apoiado nessa mensagem. A igreja de Corinto foi a igreja que um dia esteve apoiada na mensagem da cruz. E quem está apoiado na mensagem da cruz recebe de Deus o Espírito Santo. A igreja de Corinto foi a igreja, de acordo com a Bíblia, mais fervorosa no Espírito Santo que existiu. Foi a igreja que experimentou uma imersão no avivamento espiritual que nunca mais existiu daquele mesmo avivamento. Pelo menos na Bíblia não tem desse tipo. Sabe como, irmã Luciana? A Bíblia fala que tem 9 categorias de dom espiritual. Nós estamos aqui em poucas pessoas. Mas já pensou você olhar lá para Jennifer e olhar e ver alguém que tem o dom da profecia? Já pensou você olhar para a sua esquerda e ver alguém que tem o dom da palavra da sabedoria? Já pensou você olhar para trás e ver alguém que tem o dom de discernimento dos espíritos? Já pensou você olhar para alguém que está lá na porta? Lá está alguém que tem o dom da variedade de Deus. Olhar para a sua frente e ver alguém que tem o dom da palavra da sabedoria. Olhar para quem sabe o altar e ver alguém assentado que tem o dom da fé. Olhar para mais alguém dentro da igreja e ver ali alguém que tem o dom de interpretar as línguas. Essa era a igreja de Corinto. Uma igreja que levantava uma pessoa profetizando, e Deus já tomava outra ali e levantava profetizando. Essa era a igreja de Corinto. Uma igreja que um dia foi firmada na mensagem da cruz. Tudo que está na Bíblia é para nós. Os dons espirituais é para nós. A graça de Deus é para nós. A salvação de Deus é para nós. O dom do Espírito Santo é para nós. Mas nós temos que estar firmados na mensagem da cruz. O Espírito Santo disse que era para lembrar a igreja de um testemunho que um homem um dia contou. Tem um homem muito estimado dentro da nação brasileira. Um pastor, que algumas pessoas chamam ele até de reverendo dentro da nação brasileira. Pregador, usado na mão de Deus em visões de revelação, prega terrivelmente. Mas um dia, ele pensou em parar. E ele conta o testemunho que quando ele pensou em parar, foi falar com Deus, foi orar com Deus e disse: eu estou entregando aqui o meu ministério, estou entregando aqui o meu dom, eu não quero mais, eu vou parar. E o Espírito Santo falou para ele: você quer parar? Você pode parar. Mas o que você está vendo? O Espírito de Deus começou a dar uma visão para ele. Viu uma rua com pedras pontiagudas. Estou vendo uma rua com pedras pontiagudas. O que mais você está vendo? Estou vendo um homem seminu andando por essas pedras pontiagudas, carregando uma cruz. O que mais você está vendo? Eu estou vendo esse homem carregando uma cruz, caindo e machucando seus joelhos naquela rua de pedras pontiagudas. O que mais você está vendo? Eu estou vendo que esse homem que está carregando uma cruz está com as costas cheias de cortes, deslaceradas. E esse homem parou por conta de tudo isso? Não. Você é melhor que ele, por isso que você quer parar? Acho que você entendeu o que Deus está falando. E ele também entendeu, por isso ele não parou. Se Cristo passou, o que passou não parou, nós devemos olhar para Cristo e também não parar. Se Cristo sofreu, o que sofreu e não parou, nós devemos olhar para Cristo e não parar. Sabe por quê? Porque os dias são maus. Eu não posso falar para você que as coisas vão melhorar, mas eu posso falar para você que Deus é com você para te sustentar. Ele é com você para te sustentar. No momento da aflição, no momento da dificuldade, no momento da dor. Mas você tem que estar firmado na mensagem da cruz. Paulo falou à igreja de Corinto: quando eu fui ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavra, de sabedoria humana, mas com demonstração de poder e o Espírito Santo. É a mensagem da cruz que sustenta. É o Espírito Santo que te coloca de pé em meio às dificuldades. É Ele que opera na sua vida. Sai deste culto pensando: eu tenho que estar olhando para Jesus. Sai deste culto pensando: meu Jesus sofreu, passou tantas coisas, tantas humilhações. É o nosso Jesus que um dia viram ele expulsando demônio e falaram para ele assim: esse daí tem demônio. Esse daí expulsa demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Foi o nosso Jesus que sofreu isso. Foi o nosso Jesus que sofreu isso. Foi o nosso Jesus que foi chamado de demoniado, ferido, machucado, aflito, despido no rosto. Foi o nosso Jesus que quando chegou na cidade dele, na cidade de Nazaré, foi até a sinagoga, começou a pregar. Abriu um texto ali do profeta Isaías que estava escrito, Isaías 42, que me fala a memória. O Espírito do Senhor está sobre mim, lá na terra dele, na cidade dele. Sabe o que fizeram com ele? Juntaram ele, levaram ele até um penhasco para jogar ele. Foi o nosso Jesus que passou por tudo isso.
Foi o nosso Jesus que, quando esteve em cima da cruz, sangrando em cima da cruz, com uma inscrição em cima dele, dizendo: Rei dos Judeus. Foi o nosso Jesus que viu para aquelas pessoas que ele estava morrendo, olhar para ele e dizer: Você não é o Cristo, desce da cruz e nós queremos em ti. Foi o nosso Jesus que, estando no maior estágio de humilhação em cima da cruz, viu as pessoas que ele estava morrendo, olhando e dizendo: Vamos ver se Elias vem livrar. Foi o nosso Jesus morrendo por um ladrão que estava lá em cima da cruz, o ladrão virar para ele e falar: Você não é o Cristo? Desce da cruz e tira nós daqui que nós vamos crer em ti. Foi o nosso Jesus que passa tudo isso. Aí a gente passa assim, quer parar. A gente passa isso aqui, quer abandonar. É preciso estar firmado nesta mensagem que Deus tem a tratar. É preciso estar firmado na mensagem da cruz. Jesus não parou. A minha Bíblia diz que desde o meio-dia houve trevas naquele dia. Do meio-dia até as 3 horas da tarde foi um dia triste, porque o príncipe da vida estava em cima de uma cruz morrendo por mim e por você. Aquele dia foi um dia de trevas que talvez Satanás estava querendo dar uma festa, porque achando que Jesus não iria aguentar. Mas para a tristeza dele, às 3 horas da tarde, meu Jesus deu um brado dizendo: Está consumado. Pai, a ti entrego o meu espírito, e expirou. E para mim acabar essa mensagem, ao terceiro dia, como ele disse, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram lá. Foram no caminho preocupados, como queria tirar a pedra. Chegaram lá, a pedra estava removida. Cadê Jesus? E se apresenta 2 anjos dizendo: Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Essa é a esperança da igreja. É nisso que nós temos que estar firmados, na morte, na mensagem da cruz, da ressurreição de Cristo, porque é isso que mantém essa igreja de pé. Que Deus possa abençoar a sua vida. Quando você estiver passando o seu pior momento, lembra da mensagem da cruz. Quando você estiver passando o momento mais difícil da sua vida, lembra da mensagem da cruz. Ele não parou, porque nós não somos melhor que ele. Amém? Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Deus tinha tratado neste culto. Amém? Nós vamos fazer mais uma oração para acabar o culto, que o horário já foi, mas Deus é bom. Amém? Costumo acabar o culto às 9 horas. Nós vamos fazer uma oração e já acabar o culto. Com Deus operando, em nome de Jesus, o Nazareno. Amém?